Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para o 9º ano do ensino fundamental da Rede Estadual de Goiás. Lembrando a vocês que esse projeto é um projeto Seduc em Ação, que terá programas diários com aulas para o ensino fundamental. Eu sou o professor Maurício Lemes e conosco também a professora Vanessa Costa. O tema da nossa aula de hoje é sobre filmes. Bom, viajar para o universo da língua portuguesa é compreender todas as modalidades textuais. Quando estudamos a nossa língua, é possível a gente extravasar as fronteiras do nosso conhecimento. E nós só fazemos isso explorando todos os gêneros textuais. Os filmes é interessantíssimo ser trabalhados nas turmas de 9º ano, pois apresenta uma característica essencial do nosso gênero narrativo, onde a gente passa a conhecer os personagens, as ações, os clímax e o desenvolvimento de cada enredo. Trabalhar filmes é trabalhar o contexto da nossa língua. Trabalhar filmes é trabalhar o conhecimento da nossa cultura e viajar muitas vezes por um universo, às vezes não habitado, desconhecido. Com isso, estamos aprimorando os nossos conhecimentos. Vamos lá com os conceitos da nossa aula de hoje. Bom, filmes. O filme é uma obra de arte realizada através da sucessão de imagens em vídeo e com som. O cinema ou a arte de fazer filmes de diversos tipos é considerado uma das 7 artes e, atualmente, uma das mais populares, pois chega a uma importante e variada quantidade de público. Os filmes apresentam certas características gerais, que podem variar entre um caso e outro. Independentemente das questões técnicas, um filme é sempre considerado uma obra de arte, que exige um grande esforço de produção. Apesar de a atuação, a direção serem elementos que mais se destacam, também são imprescindíveis o vestuário, a música, a fotografia, a criação de ambientes apropriados, a edição, o som, a utilização de efeitos espaciais e etc. O filme, uma vez terminados, costuma ser exibido em cinemas, teatros e recebe grande quantidade de público. É aí que entra a parte comercial, pois em muitas ocasiões um filme pode ser considerado um bom acordo pela quantidade dos espectadores, que tem assim como um profundo fenômeno de merchandising, que nos permite grandes companhias de cinema a recuperar os investimentos e ganhar milhões de dólares e reais de lucros. Então, trabalhar filmes é entrar dentro do nosso contexto, da nossa língua portuguesa. O que pode ser explorado dentro do filme? Poderá ser explorado o gênero narrativo, onde alguém vai contar uma história. Nessa história vai aparecer personagens, nós vamos ter o desfecho da ação, nós vamos ter o clímax, e sem falar que o filme pode nos retratar também acontecimentos da atualidade. Quando nós estudamos filmes, é possível a gente passear pelas disciplinas. Nós podemos fazer intertextualidades com as disciplinas de história, de geografia, conhecer o mundo através do cinema. Então, conhecer o cinema, conhecer filmes, é conhecer também o mundo, é conhecer novas culturas, é conhecer novos valores. E é a partir daí que nasce o conhecimento. Você, aluno aí do 9º ano do ensino fundamental, ao assistir o filme, tente explorar desse filme as opiniões críticas, né? Tente, de uma certa forma, ver o diálogo que esse filme faz com o seu contexto social, com a sua população e com a sociedade do qual você está inserido. Trouxe para vocês também uma mensagem de Orson Welles, que ele fala: o cinema não tem fronteiras, nem limite, é o modo divino de contar a vida, é um fluxo constante de sonhos. Quem nunca viajou por grandes sonhos assistindo uma obra cinematográfica? Quem nunca viu os seus romances, os seus dramas e as suas comédias? Essas histórias saem do cotidiano. Essas histórias saem do pequeno olhar. Então, trabalhar cinema é trabalhar a vida. Trabalhar cinema é trabalhar nós mesmos, é falar um pouquinho de nós, sempre, do nosso dia a dia. Trabalhar cinema e assistir
filmes é ver o mundo que nos cerca do nosso cotidiano, é ter um olhar além da nossa imaginação. E com isso vem também todos os conhecimentos que nós precisamos de apropriar para que nós possamos interagir no nosso meio social. Beleza? Então vamos lá. Olha só, trouxe para vocês hoje as principais características dos gêneros de filme. Então nós temos filmes de ação, provavelmente vocês, alunos aí do 8º ano, do 9º ano, gostam de filme de ação, né, onde tem grandes movimentos, grandes enredos, né, que tem dramas, que tem histórias, às vezes, que são contadas, onde a ação, o movimento causam um certo suspense. Então, a ação apresenta personagens do bem e do mal, que usam a força física para resolver os seus conflitos. A aventura, um gênero que apresenta um mundo heróico, né, que tem um protagonista que passa por diversos obstáculos em busca de alcançar o seu objetivo. Nós temos a animação, normalmente feita por computação gráfica. Nós temos Chanchada, que é um filme que possui um humor ingênuo e geralmente voltado para uma população específica em um determinado país. Drama, a sua intenção é de causar tensão ao público, sendo tragédias, uma forma de drama, além de dramas românticos que são dos mais procurados pelo público. Romance apresenta um enredo entre dois protagonistas que se relacionam amorosamente, tendo geralmente um final feliz, mas sempre havendo exceções, como, por exemplo, o filme Romeu e Julieta. Documentário voltado para a exploração da realidade, abordando vários assuntos, né, de diferentes naturezas, animais, biografias, culturas e etc. Comédia tem como objetivo fazer o público rir, tanto de formas visuais como por meio de suas palavras. Nós temos também a fantasia, o terror e o horror, a ficção científica e o musical. Você consegue se identificar com um desses gêneros que são, de uma certa forma, explorados pelos filmes? Quais deles que você mais se encanta? Quais deles que você mais gosta? Então, ao assistir a algum desses gêneros de filme, tente explorar ao máximo o mundo à sua volta. Absorva a mensagem crítica que o filme te traz, para que você possa, então, absorver conhecimento. E hoje eu trouxe um filme bastante conhecido por todos nós. É um filme maravilhoso. Quem já assistiu aquele filme A Era do Gelo? Teve a sua estreia, teve a Era do Gelo 1, a Era do Gelo 2, a Era do Gelo 3. Nossa, foi muito bom essa história, né? Tem um enredo fascinante. Tanto é que nos prende quando sempre é lançado, né, uma continuação a essa história. Então nós temos aqui a Era do Gelo, gênero, animação, aventura e comédia. Sinopse: 20 mil anos atrás, no mundo coberto de gelo, o mamute Manfred e o preguiça Sid resgatam um bebê humano e órfão. Agora, os dois vão enfrentar muitas aventuras, até devolver o filhote de gente à sua tribo, que migrou para o novo acampamento. Observa a linguagem verbal, a linguagem não verbal, as imagens, né, que prende, nos chama muita atenção. Quando a gente trabalha cinema e filme, nós fazemos um contexto da questão da linguagem verbal, a gente passeia pela semiótica, né, as cores, ela tem um significado dentro da produção, da análise, da interpretação textual. Então, a gente mescla essa linguagem mista, verbal, não verbal, e cria, de uma certa forma, a fantasia. E cria, de uma certa forma, um mundo até então nunca habitado. Então, trabalhar filme é explorar mundos até então nunca habitados. E vocês, alunos do 9º ano, já tem que começar a pensar um pouquinho mais quando for assistir um filme. Tem que começar a extrair o personagem, o enredo, o narrador. É importante que vocês compreendam a história e que façam dessa história, é importante que vocês façam dessa história, tragam para o seu cotidiano e passem a compreender o mundo de uma outra forma. Então, trabalhar filme é compreender outros universos, até mesmo nunca habitado.
Bom, temáticas abordadas por esse filme. Aquecimento global, tematizado no filme como o evento do derretimento das geleiras, portanto, a destruição do habitat dos seres vivos de um determinado lugar. Isso acontece no mundo e no planeta, né? As geleiras estão derretendo, né? Olha aqui a seca, olha a poluição das fábricas, né? Então, esse filme ele traz essa temática para ser discutida. Não só trabalhar os elementos da narrativa, como os personagens, o narrador, mas trabalhar também as possibilidades, né? A interdisciplinaridade com outras disciplinas, com ciências, com história, com geografia, né? Ou até mesmo com a língua inglesa, né? Hollywood é a casa dos filmes, né, propriamente dito. A próxima aula é a aula de língua inglesa e vocês vão observar que o inglês também é muito importante na questão do filme. Quando a gente assiste o filme, nessas histórias que são inventadas, né, na América do Norte ou até mesmo na Europa, predomina-se o idioma do inglês e aí a gente mescla o conhecimento da língua inglesa, da língua portuguesa e a crítica que o filme nos traz. Outra temática que pode ser trabalhada nesse filme é o respeito das ações do homem na natureza e as consequências para a nossa vida diária. Nós temos aqui o desmatamento da floresta amazônica, nós temos queimadas. O Brasil foi protagonizado ano passado com muitas queimadas. Precisamos até de ter as forças do Exército para combater as queimadas. E aqui nós temos também poluição de fábricas. Vocês já viram imagens como essa? Olha só, tsunami. Nós temos aqui, ó, um número muito grande de peixes mortos, provavelmente pela contaminação da água, dos mares. E aqui nós temos um tufão, né? Então, olha só, as consequências para a nossa vida cotidiana, quando agimos destruindo os recursos naturais de formas desastrosas, sem a preocupação com a permanência e sobrevivência dos seres, em especial do homem. Então, olha só, esse filme nos faz perceber toda essa temática. Além de trazer o enredo e os personagens da narrativa, ele nos faz passear e habitar a um mundo totalmente da natureza, compreender os fenômenos da natureza. Com isso, a gente pode trabalhar geografia e língua portuguesa. Bom, aqui eu trouxe as imagens das 3 edições do filme da Era do Gelo. E para encerrar a nossa aula, eu trouxe para vocês um pensamento do Charlie Chaplin, que ele diz, num filme, o que mais importa não é a realidade, mas o que dela possa ser extraída, ou seja, a imaginação. Bom, não saiam daí. Depois do intervalo, vocês terão uma belíssima aula de língua inglesa com a nossa professora Carlete. Até a próxima. Um grande abraço a todos vocês.